Olá! Hoje vamos fazer a lição 154. Eu estou entre os ministros de Deus. Que hoje não sejamos nem arrogantes, nem falsamente humildes. Já fomos além de tais tolices. Não podemos nos julgar e nem precisamos fazê-lo. Essas são apenas tentativas de evitar a decisão e adiar o comprometimento com a nossa função. A nossa parte não é julgar o nosso valor, nem podemos saber qual é o melhor papel para nós. O que podemos fazer dentro de um plano maior, nós não podemos ver inteiramente. O nosso papel é definido no céu, não no inferno. E o que pensamos ser fraqueza pode ser força. O que acreditamos ser a nossa força, frequentemente, é arrogância. Qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, cuja função é a de falar por ti também. Vendo as tuas forças exatamente como são, e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas, para que, para quem e quando. Ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Ele não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a sua voz em ti. É através da sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que tu vens a ser enfim ciente de que há uma única voz em ti mesmo. E aquela única voz te designa a tua função e a entrega a ti, dando-te forças para compreendê-la, fazer o que ela acarreta e ter sucesso em tudo o que fazes que seja relacionado com ela. Deus uniu-se ao seu Filho nisso, e assim o seu Filho vem a ser o seu mensageiro, o mensageiro da unidade com ele. É essa a união do Pai e do Filho, através da voz por Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo pecado, abolindo a culpa na mente que Deus criou sem pecado. Agora essa mente vem a ser outra vez ciente daquele que a criou e da sua união douradoura consigo mesma. Assim, o seu ser é a única realidade em que a sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. Um mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite, a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens, ou a que propósito servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do Verbo. Já sabemos o que é arrogância e o que é humildade para um curso em milagres. Arrogância é eu dizer que sou um ser separado de Deus. É eu dizer que eu sou pecador, que realmente houve a separação. E humildade é eu reconhecer quem eu verdadeiramente sou em Cristo, o ser único que Deus criou, impecável. Isso é humildade, é se reconhecer na unidade de Deus. E é só nesse lugar de humildade que eu posso ouvir uma única voz, porque desse lugar eu sei que não houve separação. Eu, observador, vejo que não pôde nunca haver um corpo separado de Deus. E desse lugar é onde a mente do Espírito Santo atua, é onde eu, observador, me alinho a essa mente. E desse lugar eu ouço apenas uma única voz. E desse lugar eu sei que não há pecado. O pecado é a separação. Essa é a salvação. Eu saber que não há pecado porque não houve separação. E desse lugar eu sei que a minha vontade e a vontade do meu Pai é a mesma.
é a vontade de nos reconhecermos e saber que nunca foi possível me separar dele. Essa é a vontade do Filho, que é a mesma vontade do Pai. Com a mente posicionada na verdade, o corpo, ele é apenas um mensageiro do Espírito Santo. É um meio de transporte, onde todas as mensagens de Deus, que são, na verdade, uma só, nada disso foi possível, nada na separação foi possível. É essa mensagem que esse corpo carrega. Essa é a única função do corpo, é relembrar na mente que não houve separação, e desse lugar todos que precisarão chegar para ouvir essa mensagem chegarão. Não há preocupações, não é preciso fazer nada por mim mesmo, é só ouvir essa voz, que é a voz da unidade. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas, em primeiro lugar, a eles mesmos, e é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que vêm a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. Então, na verdade, em primeiro lugar, estamos ensinando a nós mesmos. Assim, podemos dar testemunho da verdade. Só a partir do momento que temos essa convicção na mente é que podemos levar essa mensagem. Um mensageiro terrestre cumpre o seu papel dando todas as suas mensagens. Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel com a própria aceitação das suas mensagens para si mesmos e mostram que as compreendem, dando-as aos outros. Eles não escolhem papéis que não lhes tenham sido dados por sua autoridade e assim ganham com cada mensagem que dão. As leis de Deus não retêm nada, só compartilham. Só as leis do ego que retém. As leis de Deus, elas são as leis do dar. Dar e receber é o mesmo. Então é dando as mensagens que você recebe. Tu queres receber as mensagens de Deus? Pois é assim que vens a ser o seu mensageiro. Tu és designado agora. No entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido, e assim não sabes que são tuas e não as reconheces. Ninguém pode receber e compreender que recebeu até que tenha dado, pois no ato de dar está a sua própria aceitação do que recebeu. Vós que sois agora os mensageiros de Deus, recebei as suas mensagens, pois isso faz parte do papel que vos foi designado. Deus não falhou em oferecer o que vós precisais, e nem isso deixou de ser aceito. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Aquele que recebeu as mensagens de Deus por vós, quer que elas sejam recebidas também por vós, pois assim vós vos identificais com ele e reivindicais o que vos pertence. O Espírito Santo, que é a voz por Deus, que é aquele que recebeu as mensagens de Deus, é essa mente a qual, nesse momento, nós nos identificamos para poder aceitar todas as mensagens de Deus, que na realidade são uma só. Deus e seu Filho não se separaram, estão unidos, nunca houve separação. E desse lugar olhar para o mundo e saber que nada disso foi possível. É o reconhecimento dessa união que empreendemos hoje.
Não buscaremos manter as nossas mentes à parte daquele que fala por nós, pois é apenas a nossa voz que ouvimos ao prestarmos atenção a Ele. Só Ele pode falar a nós e por nós, unindo em uma única voz o ato de receber e dar o verbo de Deus, o dar e receber a sua vontade. E é esse reconhecimento, é essa união que vamos reconhecer hoje. É a união através da mente do Espírito Santo. É a união de Pai e Filho. E tudo o que for fazer no dia a dia é se lembrar que o Filho não se separou. Que esse que faz as coisas do dia a dia não é o meu ser real. O que eu sou está em Deus. Eu recebo essa unidade ao me reconhecer no Espírito Santo e dou essa unidade a tudo o que posso ver no mundo da separação, reconhecendo que nunca houve separação. Praticamos dar a Ele o que Ele quer ter, para que possamos reconhecer as suas dádivas para nós. Ele precisa da nossa voz para que possa falar através de nós. Precisa de nossas mãos para portar as suas mensagens e levá-las àqueles que Ele designa. Precisa de nossos pés para nos trazer para onde é sua vontade que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam enfim ser libertados. E Ele precisa das nossas vontades unidas à sua, para que possamos ser os verdadeiros receptores das dádivas que Ele nos dá. Aprendamos hoje apenas essa lição. Nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e, no entanto, a tua crença ainda está faltando. Mas isso é certo, até que venhas a acreditar nisso, receberás 1000 milagres e depois mais 1000, mas não saberás que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva, além daquelas que já tens, e tampouco negou a menor das bênçãos ao seu Filho. O que isso pode significar para ti, enquanto não tiveres te identificado com Ele e com o que lhe é próprio? A nossa lição para o dia de hoje é declarada assim: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. O mundo retrocede à medida que iluminamos nossas mentes e reconhecemos que essas santas palavras são verdadeiras. Elas são a mensagem que nos foi enviada hoje pelo nosso Criador. Agora demonstramos como elas mudaram as nossas mentes a respeito de nós mesmos e de qual é a nossa função. Pois, ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista e saltarão às nossas mãos, e nós reconheceremos o que recebemos. O Espírito Santo precisa da nossa voz, para que Ele possa falar através de nós sobre a unidade perfeita de Deus, sobre a ilusão desse mundo, e representar isso onde quer que estejamos, possamos falar da verdade, ser honestos com a verdade, assim como Jesus foi. Jesus falou para aqueles que não quiseram ouvir. Por isso Ele foi crucificado, porque Ele defendeu a verdade e não importava na frente de quem fosse. Muitos não o ouviram, pois preferiram se adequar aos rituais que já estavam acostumados. Ele veio trazer uma nova mensagem, mas a maioria não entendeu. E agora Ele vem novamente nos pedir para que aceitemos que essa é a verdade, essa é a vontade do Pai, e essa é uma só. A unidade perfeita nunca foi separada. Eu estou entre os ministros de Deus
e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. Não estou preso a um corpo. A liberdade é do Filho, que nunca se separou do Pai, em extensão por toda a eternidade. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.